A vida profissional do TDAH depende muito da comunicação. Como você se comporta no trabalho ou como enxergam você pode ser decisivo na sua escalada profissional. O problema é que dificilmente alguém te explica qual a melhor forma de agir nesses casos, até agora. Vou te explicar como dominar a vida profissional no primeiro link da descrição. Você costuma atender pacientes com TDAH? Sim, eu atualmente tenho alguns pacientes com TDAH, né? Antigamente eu não sabia nem para onde que ia, mas aí chegou um paciente que eu já tratava de ansiedade e eu comecei a observar algumas coisinhas, foi meu primeiro paciente, e eu falei, vamos, né, procurar. Aí eu fui atrás de me informar mais, de ler, né, de estudar, e aí foi chegando mais naturalmente, né, eu acho que hoje em dia, com o auxílio das informações, as pessoas estão buscando mais entender o que acontece, né? Então, por exemplo, já tive pacientes que foram diagnosticados com TDAH com 50 anos. Uma vida inteira. Algumas pessoas chegam para mim e falam assim, não, porque eu tenho 50 e tantos anos, 55, digamos. Pô, vale a pena fazer tratamento? Eu falei, claro que vale. Sua vida vai... Em boa parte de algumas coisas da sua vida vão começar agora. Sim. Porque a vida pós-tratamento, porque na verdade o tratamento ele é contínuo, né? Quando você começa a tratar o TDAH, você começa a abrir um horizonte para uma performance diferente, para uma situação diferente, onde você vai conseguir se desenvolver melhor, desempenhar papéis de forma melhor. Sim. Então, não existe tratamento tardio, né? Não. Toda hora é a hora para você tratar. Não. E a única coisa que eu falo assim, esse diagnóstico, né? Quando é autismo, TDAH, que são normalmente transtornos que são diagnosticados ali na infância, né? E a pessoa já tá na fase adulta. Eu sempre questiono assim, esse diagnóstico, ele vem por quê? Né? Ele vem para quê? Qual é o motivo? Porque eu não quero que você se apegue, e eu falo isso em todos os casos, você não se resume a esse diagnóstico. Você não se resume a ele, você vai além dele. O diagnóstico ele não vai te definir. Eu não quero que esse diagnóstico te coloque numa caixinha. Esse diagnóstico vai te explicar. Ele vai explicar por que você faz assim, ele vai explicar por que você age assim, né? Porque tem um preconceito muito grande hoje em dia com os diagnósticos. E eles vêm para ajudar, não é para atrapalhar. É verdade. Eles têm uma função. Então, quando um paciente, por exemplo, de 50 anos me procura com uma suspeita de TDAH e nós vamos ver dentro do consultório se tem, às vezes a gente solicita uma avaliação neuropsicológica, dependendo, né, se não tiver muito claro, um psiquiatra, um neurologista, né, para olhar, a gente está querendo entender por que ele age assim, né? Porque às vezes eu posso ter traços de TDAH, eu posso ter traços de alta habilidade e eu não me encaixo no transtorno. Né? Eu posso ter traços de várias coisas e não ter transtorno nenhum. A nossa mente ela é um degradê de vários sintomas. Sim. Só que é o que eu costumo falar. Geralmente, se você tem algum sintoma que você se identifica que está tendo TDAH, você tem ali, mas você não se encaixa em vários outros critérios, do tipo vem desde a infância, atrapalha em mais de 2 ambientes, atrapalhou, por exemplo, a vida acadêmica, escolar, embora a gente saiba que não é regra TDAH ter dificuldade escolar, mas vamos lá, não é regra, mas 80%. Sim. Então são coisas que você tem que estar ligado, porque assim, uma coisa é você sentir uma desatenção por algo desinteressante um breve período da sua vida. Outra coisa é uma coisa crônica o tempo inteiro, o dia inteiro, até de noite, porque o sono do TDAH é um sono ruim, sono prejudicado. Isso sim se caracteriza um transtorno. Então, é assim, não existe você ter meio TDAH. Você tem sintomas humanos que estão presentes em todas as pessoas, mas as pessoas com TDAH têm alguns desses sintomas muito mais acentuados e o tempo inteiro. Sim. De modo que dá um prejuízo na tua vida. Tem que causar um prejuízo, né? Tem que causar um prejuízo. Pelo menos 2 áreas da vida. Né? Pelo menos 2 áreas da vida, exatamente. Sim. Então, olha só. O que você percebe com relação aos pacientes que têm TDAH? Você acha que tem alguma ligação entre TDAH e ansiedade? Sim. Quando o paciente normalmente ele não entra dentro do diagnóstico do TDAH, eu costumo começar a trabalhar sobre ansiedade com esse paciente. Porque se você for reparar lá nos critérios diagnósticos, né, que são os sintomas do TDAH, eu não sei se você viu recente ou se você tem aí na cabeça, né? Mas um desses sintomas, eles se parecem muito com sintomas de ansiedade também, quando botados na prática, né? Então, o DSM ele tem ali um critério para você poder, um questionário, uma anamnese e tudo mais. Sim, critérios. Que inclusive tem no site do Senado Federal também, né? O questionário de TDAH, que é o ASRS 18 para adultos, né? De criança eu não vou lembrar. Mas ele tem esse questionário que você tem que fazer uma pontuação mínima
para que você possa se categorizar junto com os outros critérios clínicos, né? Só o questionário não vai te dizer que você tem um transtorno. Só que quando esse paciente não tem, ele não se encaixa, né? E todas as outras opiniões que poderíamos ter ali na área médica não se encaixam também para que ele tenha, provavelmente é um paciente ansioso, né? Aí já fica claro, descartaria o TDAH no caso e realmente está diante de uma ansiedade que a pessoa está enfrentando ali. Sim, porque assim, dentro do TDAH nós temos 3 polos. O polo impulsivo, o polo hiperativo e o polo desatento, né? Então, já chegou para mim pacientes que não têm nada de desatenção, mas são totalmente hiperativos e impulsivos. Então, assim, naquela parte de desatenção, ele não pontua em nada. Mas na parte de impulsividade e de hiperatividade, ele pontua em tudo, né? Então, tá bem presente, bem marcado. Exatamente. Mas não significa que ele não vai ter um prejuízo na desatenção, porque se ele é um paciente impulsivo, então ele não presta tanta atenção assim nas coisas, né? Ele pode não ter a dificuldade, mas a atenção dele vai estar comprometida. Vai estar prejudicada de alguma forma, né? Exatamente. E me diga uma coisa, com relação à ansiedade em si, seja do TDAH ou não, o que você acha que as pessoas podem fazer em casa sim, ou em casa ou no trabalho, para conter uma crise de ansiedade? Quando alguém está em crise de ansiedade, o que a pessoa pode fazer no momento que não tem ninguém a recorrer? Sim, tipo, ela tá sozinha e ela quer recorrer. Tipo assim, ela tá sozinha e ela teve uma crise, uma ansiedade muito forte e tudo. O que você acha que pode ser feito? Tá. Quando a pessoa tá em crise mesmo, uma coisa muito comum que elas me trazem, né, é que não adianta a gente aplicar uma técnica, né? Por quê? Porque ela tá ativada. Então, ela fica num estado de alerta muito alto. O que eu costumo falar? Tem algumas técnicas, se chama acalme-se, grounding, e tem outras, né? Se você pesquisar na internet, elas aparecem facilmente, né? Que são para fazer ali na hora de uma crise, que é 5 coisas que eu posso ver, 4 coisas que eu posso tocar, 3 coisas que eu posso comer, 2 coisas que eu posso sentir o cheiro. E aí é uma técnica porque quando a gente está numa crise de ansiedade, a gente está tendo um momento mais ansioso, a gente se conecta muito com nós mesmos. É como se o ambiente parasse de existir, então essa sala some e eu começo a hiperventilar, porque eu tô muito focada no que eu tô sentindo. Você, né? Fica muito... exatamente isso, focada nas sensações, ficam mais sim, apuradas as suas sensações. Sim. Certo. Então, uma das formas mais eficazes, né, é se conectar com o ambiente. Então, tirar um pouco o foco de si e tentar se conectar no ambiente. Então, o que eu falo para os meus pacientes? Vamos tentar racionalizar a coisa. O que está acontecendo? Aí, né, eles vão respondendo. O que de pior pode acontecer? E de melhor, nesse momento? Nesse momento. De pior pode acontecer de acabar a luz. E de melhor, de alguém bater na minha porta com chocolate, por exemplo. Tá, beleza. Então, dentro disso, o que a gente pode utilizar para caso aconteça as piores coisas? E para as melhores? Porque dessa forma, eu vou meio que explicando para o meu cérebro que tá tudo bem. Né? Que ele não precisa aumentar o nível de cortisol, que a adrenalina ela pode começar a baixar, né? Porque quando tem um aumento de adrenalina, automaticamente você baixa muito o nível de serotonina, né? Por isso que um dos medicamentos ali que a gente usa para transtorno de ansiedade e depressão é um inibidor de serotonina, né? Então, é o que a gente chama de SRS, né? Então, a serotonina ela vai baixando e isso continuamente causa um problema gigantesco, né? Do paciente ter que fazer um tratamento medicamentoso porque a gente não consegue controlar em consultório. Mas uma das técnicas que a gente costuma utilizar é essa, da pessoa se conectar ali com o ambiente ao invés de prestar tanta atenção nela, né? Existe uma técnica de você pensar num lugar seguro? Essa questão de imaginar que está num lugar seguro, um lugar que você goste, uma cadeira de balanço da tua avó quando você era criança, sei lá, alguma coisa assim? Sim, tem essas técnicas, elas se chamam de exposição imaginária, né? Ou exposição in vitro, que é basicamente assim, eu me coloco numa situação, né? Mas eu não tô lá nessa situação. Então, eu imagino. Esse tipo de manejo dessa exposição é muito utilizada para pacientes que tiveram um transtorno do estresse pós-traumático e pacientes que têm fobias. Porque eu coloco ele para imaginar esse estresse e o objeto da fobia na imaginação, né?
E aí depois eu vou trabalhando e manejando essa ansiedade ao ponto que eu vou colocando para vivenciar presencialmente. Então começa na imaginação, depois presencial. Porque eu preciso controlar a ansiedade. Então, se a pessoa ela tá numa crise e ela imagina um balanço, por exemplo, e aquilo ali em primeiro momento parece assustador e depois vai acalmando, pode ser uma técnica, né? Então a gente assim, não tem uma técnica certa. É a técnica que a pessoa se sentir mais confortável, né? Tem pacientes meus que colocam gelo nos pulsos. Debaixo dos olhos. Bota gelo, uma pedrinha de gelo, Uma pedrinha de gelo. E aí o que ela sente que acontece quando coloca o gelo? É porque o gelo, ele, quando você bota tanto no pulso como aqui debaixo dos olhos, ele é muito voltado para o sistema sensorial. Nós temos muitos vasinhos. Sim. E aí ele dá meio que um choque, né? Então a gente utiliza muito isso também para pacientes que praticam automutilação, né? Quando você estiver pensando em cometer, né, o ato, passa a pedrinha de gelo. Né, passa debaixo do olho, porque é como se estivesse mandando estímulos, né? Porque vai sentir um pouquinho de dor, isso vai liberar hormônios e vai ter estímulos no cérebro. Então, a gente muda um pouco o foco. Então, cada um vai usar uma técnica, né? Entendi. Ou seja, a pessoa ela não deve ficar também presa a uma única técnica. Pode ser que em algum momento uma técnica não funcione, mas não desespera, porque pode ter outra técnica que vai ajudar.